Olá, os royalties da mineração são o tema do Em Discussão de hoje. No Senado, 2 projetos de lei estão sendo analisados pelas comissões de Infraestrutura e Assuntos Econômicos. Enquanto o relator quer garantir mais recursos para estados e municípios, o setor da mineração aponta o aumento da carga tributária. Você não pode fazer uma análise de royalties sem analisar o conjunto dos encargos. E nisso, infelizmente, o Brasil tem se mostrado imbatível. Os atuais 715 milhões de reais, que é o total da arrecadação dos municípios, saltasse para 2,3 bilhões de reais. Portanto, nós estamos mais do que triplicando a proposta. O aumento dos royalties da mineração pode prejudicar o setor? Os danos ambientais provocados pela exploração do solo. Senadores e especialistas debatem a CEFEM, a compensação financeira pela exploração de recursos minerais. O Em Discussão começa agora. É importante, senadora, deixar muito explícito, muito claro que nós estamos tratando desses bens que são da União, que são os recursos minerais. E a própria Constituição prevê a participação ou a compensação financeira pela exploração desses bens da União. Então, nós estamos tratando de algo que está normatizado de uma forma muito clara na Constituição. Para cada emprego na mineração, senador Aécio Neves, são constituídos 13 outros em média ao longo das cadeias produtivas. Mas eu também poderia dizer que para cada emprego perdido na mineração, nós perderíamos 13 outros empregos ao longo das cadeias produtivas. A partir de 2001, o Brasil sai de uma produção mineral brasileira, do valor da produção mineral brasileira de 7,6 bilhões de dólares, para agora 39 bilhões de dólares em 2010, e com as projeções que temos, nós devemos chegar a 50 bilhões de dólares em 2011. Na verdade, em quase todos os municípios menos desenvolvidos do país, onde está localizado um projeto de mineração, os benefícios socioeconômicos são muito expressivos. O salário médio na fase de operação plena carga chega a ser até 5 vezes superior ao que prevalecia até a economia formal. A arrecadação do município tende a se multiplicar por 10. O mercado de trabalho se dinamiza, se diversifica. Sua infraestrutura econômica e social moderniza-se. Eu sou presidente da Associação dos Municípios Mineradores do Brasil. Somos 2.005 municípios mineradores em todo o país, em todos os estados da federação. O setor de mineração, inegavelmente, é o setor da economia, ou pelo menos um dos setores da economia que mais sonega. Nós temos hoje mais de 9 mil, certamente quase 10 mil titulares de direitos minerários inscritos no CADIM. Imagina o que é esse número. Quase 10 mil titulares de direitos minerários inscritos no CADIM. E isso acontece porque a nossa legislação é uma legislação falha, é uma legislação fraca. Em 2006, o Estado de Minas Gerais, os municípios mineradores de Minas Gerais fizeram um convênio com o DNPM para poder fazer um levantamento, porque suspeitávamos que a CEFEM estava sendo mal recolhida. E esse trabalho foi feito pelo DNPM no esforço com os municípios e, para nossa surpresa, foi apurado naquela época um recolhimento a menor de 2,6 bilhões de reais apenas em Minas Gerais entre os anos de 2001 e 2006. É preciso considerar, com respeito às preocupações levantadas aqui, de que é preciso evitar as rasteiras, como disse o senhor Anderson, que é presidente da AMIB aqui, que as mineradoras têm dado nas cidades brasileiras e nos estados brasileiros. É preciso encontrar formas na legislação para evitar a sonegação, porque são as mineradoras as principais sonegadoras de impostos nesse país. Se nós fizermos uma comparação, superficial que seja, entre o que ocorre, senador Flecha, Vossa Excelência conhece tão bem essa questão, em relação ao valor da produção de óleo. Vamos colocar óleo e gás juntos, podemos já fazer esse arredondamento. Óleo e gás juntos, no ano de 2010, foi de 102 bilhões de reais.
Tudo que se arrecadou com óleo e com a produção de óleo e gás, óleo 99%, gás 2 e pouco por cento, vamos dizer, são 102%, 102 bilhões no ano de 2010. Desses 102 bilhões, valor total da produção, pagou-se a todo o Brasil, somados estados e municípios, 21 bilhões e 500 milhões de reais. E grande parte, a grande maioria dessa exploração se deu em águas profundas. Não estamos aqui questionando absolutamente esse ressarcimento, que acho que tem as suas razões de ser. Vamos à questão mineral. O minério, nesse mesmo período, do ano de 2010, arrecadou 62 bilhões de reais. 2/3 daquilo que se arrecadou com petróleo no Brasil. É bom nós termos essa noção comparativa. 100 bilhões para óleo, vamos ficar com petróleo e gás, e 62 bilhões para o setor mineral. O setor mineral, portanto, durante todo esse período, pagou, através da CEFEM, 1,08 bilhão de reais. Para uma produção, senador Eduardo, cujo valor significa 1/3 a menos do que a produção de óleo, na verdade, o ressarcimento foi de 20 vezes menos do que aquilo que se ressarce às regiões, vamos chamar assim, os estados, podemos chamar assim, produtores de petróleo. A Vale teve, em 2010, uma margem líquida de rentabilidade de 37%, contra 7% da Petrobras. Teve um retorno sobre o seu capital de 25,06, senador Aécio, contra 6,08 da Petrobras. Teve um retorno sobre o ativo de 13,37, contra 3,58 da Petrobras. Alguma coisa está errada nisso. Não é possível. Há alguma coisa errada. Aí Vossa Senhoria disse, não, mas isso é momentâneo. Se é momentâneo, vamos ajustar. Agora, no momento em que a commodity está elevada, não é possível você tirar da sociedade para dar para o acionista. O que é que está acontecendo agora? A Vale terá, em 2011, mais de 40 bilhões de resultado. Quem ganha isso? Você está tirando de quem? Está tirando dos brasileiros, dos mineiros, dos paraenses. A consciência de que precisa de aumentar os valores está muito claro, os números mostram isso. O próprio crescimento da Vale, eu não tenho dúvida que mostra uma capacidade empresarial extremamente elevada, principalmente após um período de estatal, que estatal a gente sabe as dificuldades que ela tem de se dar resultado, e aproveitaram muito bem todo esse momento, o crescimento mundial, o crescimento de minério. Acho que o mundo está em ascensão e é por aí que ele vai continuar, apesar das crises pontuais que têm ocorrido. O crescimento dela mostra claramente que há uma margem muito grande que se pode trabalhar para compensar, principalmente esses dois grandes estados, que é o Pará e Minas Gerais, que tanto perde com isso. Eu não tenho dúvida que aqui ninguém imagina que a mineração vai ser a redenção, o elemento definidor da efetiva superação da pobreza e da desigualdade nesse país. Mas também não dá para admitir que um segmento tão importante na economia nacional não seja um elemento extremamente importante para que se supere esses dois grandes desafios. Senhores senadores, os senhores têm nas suas mãos, e não poderia ser melhor o local para se discutir isso, essa casa que tem, por suposto, a federação nas suas entranhas, tem uma possibilidade fantástica de contribuir efetivamente para que, de forma definitiva, se tenha claro que a mineração é importante para o país, mas ela tem que ser importante para as pessoas. E a forma dela ser é, sem dúvida alguma, que o seu desenvolvimento signifique também o desenvolvimento socioeconômico das regiões onde ela se realiza. Esse é um debate que é importante a gente travar. Óbvio que nós não vamos transformar esse projeto num verdadeiro compêndio de resolvendo todas as coisas. Mas acredito que nessa linha é possível a gente ajudar, contribuir para que essas melhorias sejam introduzidas, que a segurança jurídica, que a nossa capacidade de atuação e que nos permita, através dessa lei, um nível maior de cobrança da ação, aí sim, da estrutura de Estado, para a gente ter o funcionamento, a cobrança, a fiscalização e uma justa regulação desse setor.
No próximo bloco, os ganhos de estados e municípios com o aumento dos royalties da mineração e as críticas do setor. Dentro de instantes.